oportunidade. Hoje, mais uma vez, regressamos a uma das salas de troféu mais, podemos dizer, mais bonitas que eu tenho acompanhado nos últimos anos. Também, mais uma vez, também muito bem acompanhado por um navegador, seja de rallies ao todo o terreno ou mais alguma coisa, dos mais prestigiados e que muito nos orgulha ter aqui no 16 Válvulas. Estou a falar então com o Luís Ramalho, que regressa para todos os efeitos aqui ao 16 Válvulas, no fundo para fazermos aqui um balanço de meio de temporada. Foi esse o desafio que eu fiz ao Luís, o Luís aceitou de imediato e por isso vamos começar para já por dar as boas-vindas. Luís, antes de mais, uma boa noite, obrigado mais uma vez. Obrigado, meu. Está confortável, podemos conversar, que não está nada... Muito bem. Luís, então eu tenho o desafio, e vai ser o Luís a escolher, um desafio duplo, porque hoje temos que falar todo o terreno, temos que falar de rallies, mas eu vou deixar que seja o Luís a escolher por onde é que poderemos começar. Neste caso... Então vamos começar por algo de diferente neste ano de 2024, e aqui o algo de diferente é estar a fazer uma competição sem ser com o Armindo Araújo, ou pelo menos, não digo a competição, mas as corridas que fez, com um piloto diferente que não o Armindo Araújo, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos. Estou a falar do Campeonato de Portugal todo o terreno. O Luís teve a ocasião de ser o navegador de Miguel Barbosa e é sobre isso que vamos começar. Eu perguntava ao Luís para já como é que surge, primeiro que tudo, este convite da parte do Miguel, imagino que seja assim, e como é que correram as coisas. Podemos começar pelo todo o terreno. Bem-vindo, Luís, uma boa noite. Olá, boa noite a todos. Este convite é muito simples. Eu já fiz uma série de provas de todo terreno com o Miguel. Curiosamente, essas provas esse contacto acaba por se iniciar por culpa do meu irmão Miguel. Na altura, o meu irmão e o Armindo corriam ainda na Citroën e houve uma altura em que eles dois iam fazer um rally de preparação para o Rally da Madeira e, portanto, o meu irmão não pôde acompanhar na altura o Miguel Barbosa, porque era com ele que eram eles os dois que corriam. Portanto, Miguel Barbosa e o meu irmão no todo terreno, o meu irmão e o Armindo nos rallies. É a primeira prova de todo terreno que eu faço e acabei por fazer mais algumas com ele ao longo dos tempos. Este ano, no início do ano, houve aqui assim uma alteração com o Pedro a passar a acompanhar o Armindo e o Miguel queria fazer uma outra prova com o Tauro. E acabou por falar comigo e é um bocado apenas nessa circunstância que eu acabo por fazer aquelas duas primeiras provas com ele e não sei se faremos mais alguma até o fim do ano, depende. E se não fosse este convite, Luís, e desculpe-me interromper o seu raciocínio, a ideia era descansar, se não surgisse esse convite, uma vez que sabendo que eu, Pedro Ré, que acompanhava depois o Armindo... Não havia, isto foi um bocado, eu e o Miguel somos amigos há muitos anos, como é evidente, e portanto é um pouco na base dessa amizade que aparece este convite do Miguel. E é um bocado também na sequência dessa amizade que é a minha resposta. Portanto, enfim, o Miguel tinha um problema para resolver e eu, amigo dele, evidentemente que vou ajudar a resolver o problema. Por outro lado, é sempre um prazer andar com o Miguel. O Miguel é um piloto muito rápido nos rallies, mas também no todo terreno. E, portanto, eu tive variedíssimas oportunidades de fazer corridas com ele. Portanto, sei bem aquilo que é o seu valor enquanto piloto e é um gosto sempre acompanhá-lo em todas as provas. E fizemos, os resultados não foram tão bons quanto era suposto poderem ter sido, mas enquanto andámos, acho que andámos bastante bem. E era aí que eu queria perguntar, porque vamos lá ver, estamos a falar de T3 também, não é? Penso que seja assim, e portanto, no ano passado o Luís já tinha estado com, neste caso o Armindo, com o projeto também na Santag. Este ano é um carro ligeiramente diferente. Fala-me aqui um bocadinho deste trabalho com o Taurus, porque é também uma viatura da qual a Sports Indio tem representação, penso que seja assim, estou a falar. Exatamente, assim. E é nessa perspectiva que o Miguel vai fazer as corridas e é também nessa perspectiva que eu vou com ele. O carro embora seja um T3 na mesma, é um carro substancialmente diferente do Can-Am. É um carro que tem caixa de velocidades, é um carro mais largo, é um carro ligeiramente mais comprido, tem um comportamento diferente, é um carro que não tem barras de torção, portanto deita-se um bocado mais e precisa de alguma habituação até as pessoas perceberem como é que o carro funciona, mas efetivamente é um carro rápido, fiável. Nós acabámos por desistir sempre pelo mesmo problema, por um problema completamente menor do carro que tem a ver com a caixa de direção, mas o carro não teve mais nenhum problema e é um carro muito giro, na minha opinião, muito giro de guiar, com características diferentes do Can-Am. O Can-Am é um carro com conversor e não tem caixa de velocidade, portanto digamos que é automático, mas é um carro muito engraçado e é um carro que eu acredito que possa fazer excelentes resultados também.
E no seu trabalho, sabendo que o Luís também, além do trabalho de dar as notas, como todos nós sabemos, tem também alguma função a nível mecânico, sabemos histórias de mudar rodas e tudo mais. No trabalho que o Luís teve com este carro, há alguma coisa a apontar do Não, seu é lado? igual. É igual. Às vezes há coisas diferentes, como é evidente, o sítio onde ancora o macaco, mas, e eventualmente as coisas que nós precisamos de saber de um carro ou do outro, mas na generalidade, e depois acaba sempre por ser tudo mais ou menos a mesma coisa. Enfim, um chão tem um mais, tem o macaco automático, este macaco é à força de bifes, mas as diferenças depois não são grandes. É uma questão de fazermos aquilo que sempre fazemos, que eu faço com o Armin nos ralis e que faço também com o Miguel, que é experimentarmos 2 ou 3 dessas situações cá fora para tentarmos perceber quais são as dificuldades que podem aparecer no momento e tentar ultrapassá-las quando elas aparecem. Basicamente é isto que acontece no todo terreno, como nos ralis é igual. Oh, Luís, e o estilo de condução? Eu já disse, e muito bem, realçou que já conhece bem a condução do Miguel Barbosa, mas neste caso pergunto-lhe, porque os últimos, como eu dizia, os últimos tempos têm sido com o Armindo, e é um piloto que tem, vamos dizer, por trás dele os ralis, o Armindo, mas o Miguel estava a falar, às vezes, em contas de cabeça, 8, 9 títulos de campeão de todo o terreno, portanto, essencialmente, embora ele tenha passado pelos ralis também, pela velocidade, teve que mudar muito ali o seu chip, Luís, na maneira de dar as notas, a velocidade das notas? Não, não, a esse nível não. Eles guiam os dois bastante bem, são os dois pilotos muito rápidos e isso facilita muito a vida dos navegadores. E, portanto, facilita também a minha, obviamente. Não tive que alterar grandes coisas, são depois, além do resto, são excelentes pessoas, pessoas com quem é muito fácil estar dentro do carro e isso facilita imenso a vida de quem tem que ir ali ao lado. As funções são um bocado diferentes, a forma como as coisas passam no todo terreno nos ralis são um bocado diferentes, mas isso é uma coisa que a gente se adapta rapidamente, não é uma coisa muito complicada, pelo menos para mim não é, e eu acho que um bocado essa pergunta nem era a mim que devia ser feita, é mais a eles, porque eles é que têm que me ouvir, eu quase não os ouço a eles, mas eles é que têm que me ouvir durante imenso tempo, portanto quando eu quero numa altura em que converses com um deles, valerá a pena fazer essa pergunta mais a eles Com do que a mim, certeza. que são eles que têm que me Claro que sim. aturar mais do que eu a eles. Ó Luís, e para fecharmos este dossiê todo o terreno, que é mais rápido, essas duas provas, quero-me falar um bocadinho sobre elas, a nível competitivo, enquanto durou a prova? Nós tivemos o mesmo problema, era um problema crónico dos carros, que penso, aliás, que já estará ultrapassado. É um problema com a caixa de direção. Tivemos um problema desses na primeira corrida, e acabámos a corrida, mas enfim, a situação não era a melhor. A segunda corrida que fizemos foi a corrida do Campeonato do Mundo, era uma corrida substancialmente mais longa. Tivemos o mesmo problema no primeiro dia, fizemos ali assim uma troca de uma peça na caixa de direção, mas o problema agudizou-se no segundo dia, voltámos a ter o mesmo problema e nessa altura o Miguel decidiu parar porque o problema levantou-se e estava a ficar cada vez pior. No fim disseram-nos, bem, isso nunca partiria. Pois, mas isso é muito engraçado. Depois nós já estávamos parados e decidimos parar ao fim de 50 ou 60 quilómetros, ou 70, já nem me lembro quantos fizemos. Outra coisa era ainda termos que fazer 600 ou 700, como ainda tínhamos, ou 600, como ainda tínhamos que fazer. Isso não nos pareceu uma boa opção. O Miguel decidiu parar e obviamente que eu aceitei aquilo que era a sua decisão. Claro. E há pouco dizia, de forma rápida, não há planos, não há nada estabelecido, pode ser chamado de um momento para o outro, mas nada que esteja de compromisso para as provas que faltam do Campeonato de Portugal todo o terreno. Temos ainda, neste caso, 3 provas, não há nada assumido de Não compromisso. está nada previsto. Se Uhum. o Miguel é evidente que sabe que se precisar de mim pode contar comigo, desde que eu não tenha comprometido com ninguém. Para já não estou comprometido com rigorosamente ninguém. Acredito que o Miguel tenha muita vontade de fazer, no mínimo, Porto Alegre, Uhum. por razões mais do que evidentes. Primeiro porque Claro. é uma das nossas provas rainhas, para não dizer que é a prova rainha, porque é uma prova que os juntos já ganhámos, inclusivamente à geral, e isso é enfim, um facto que me apraz registar. E se ele precisar da minha ajuda, claro que eu estarei disponível para o ajudar se puder. Isso evidentemente que sim. Não está nada previsto. Depende de haver carros, de não haver carros, de entretanto os carros chegarem, dele estar disponível para fazer ou não estar, depende de muitas coisas. Não está nada previsto, mas não é nada que esteja fora de questão. Muito bem. Fechamos então o dossiê de todo o terreno, perfeitamente esclarecido, e vamos ficar atentos aos próximos capítulos, também na parte de todo o terreno para a carreira do Luís Ramalho. E iríamos apostar agora em falar um bocadinho de ralis também, de uma forma rápida, isto porque já terminámos a fase de terra.
já entramos na fase de asfalto e, curiosamente, as coisas mudaram bastante na primeira prova de asfalto. Mas antes disso eu perguntava, neste caso ao Luís, sabendo que está na equipa da Racing Factory, também no projeto do Armindo Araújo, e aqui um balanço das provas de terra, que foi a primeira parte do campeonato, onde, para todos os efeitos, eu queria saber primeiro a parte Armindo, e depois já falamos do Campeonato de Portugal de Rallys. Como é que viu? O Armindo está a fazer tudo aquilo que consegue, não consegue andar mais, é isso? Não é fácil andar muito mais. Nós temos que perceber que há aqui, assim, diferenças há de início logo, não é? Estamos a falar de um piloto que provavelmente não, seguramente já fez mais quilómetros do que nós vamos fazer até ao fim do ano e provavelmente até ao fim do próximo ano. Com condições completamente diferentes, enfim, não quero entrar por quem é que gasta o quê, mas a maioria dos pilotos portugueses, se tivessem tido os 2 acidentes que o Chris Mick teve, provavelmente não continuariam o campeonato. E, portanto, aqui há uma série enfim, nem sei como é que é, de circunstâncias, vamos ser mais simpáticos, que fazem com que seja tudo diferente. Já nem sequer estamos a falar daquilo que tem a ver com a valia do Chris Mick, que está completamente fora de questão. É uma pessoa que toda a gente reconhece como extremamente rápido, e que corre em circunstâncias completamente diferentes daquelas que são as dos outros pilotos todos do Campeonato Nacional. Não estamos a falar de coisas que sejam comparáveis. Mas o campeonato tem sido, do próprio Armindo, tem sido visível, pelo menos a nível de problemas, que o Armindo tem evitado as situações, portanto tem terminado sempre no segundo lugar, portanto a nível dos portugueses está em bom plano e o carro tem sido muito fiável o vosso Skoda. Sim, a esse respeito, indiscutivelmente. Acabámos das 4 provas de terra, fizemos 3 segundos lugares, portanto 3 primeiros entre os portugueses, se quiseres. Isso. Fizemos segundo no Rally de Portugal. O José Pedro andou muito bem, é preciso reconhecer isso também. Nós tivemos um pequeno problema no último troço que nos fez perder uma série de segundos e perdemos o segundo lugar nesse troço. São coisas que fazem parte dos rallies, assim, umas vezes têm problemas uns, outras vezes têm problemas outros. Não era fácil nós fazermos muito mais do que fizemos até agora. Em 4 provas de terra temos 3 segundos lugares e um terceiro. Na única prova de asfalto ganhámos. Não sei o que é que se poderia pedir muito mais. Claro. Falando dessa prova de asfalto, era também importante, acima de tudo, é o chegar ao fim. Vocês estavam lá, se acontecesse alguma coisa, como acabou por acontecer ao Chris Mick, vocês estavam lá no asfalto, e isto pode ser aqui um ponto de viragem. Acha que ao entrarmos, eu aqui recordo as palavras do próprio Chris Mick, quando a mim me deu a entrevista no final do Casinos do Algarve, ele dizia que tinha algum receio quando entrasse na parte de asfalto, porque reconhecia que os pilotos portugueses eram super rápidos, muito bem adaptados aos troços de asfalto, e ele admitia uma aproximação dos portugueses, como se confirmou aqui ele a vaticinar já em antecipação. Eu pergunto, poderá ser aqui uma mudança? O que é que entende que poderá acontecer? Eu acho que o Rally de Castelo Branco merece uma análise não tão superficial quanto a maioria das pessoas fizeram. No Rally de Castelo Branco, efetivamente, o Chris Mick tem um problema na antepenúltima classificativa e perde, de facto, 3 minutos. Vamos retirar isto, vamos esquecer-nos desta questão, vamos pensar que essa classificativa teria sido feita em circunstâncias normais e, portanto, ele poderia ter ganho mais 1 ou 2 segundos ou perdido 1 ou 2 segundos, como aconteceu numa das classificativas que nós ganhámos, e ele estaria 20 e qualquer coisa segundos à nossa frente à entrada do último troço. À entrada do último troço há uma questão, o Chris Mick furou e perde 30 segundos no troço. O que quer dizer que, mesmo sem a avaria do Chris Mick, claro, que evidentemente condicionou o resultado, poderia ter acontecido uma coisa engraçada, que era efetivamente haver outra pessoa que tivesse ganho o rally. Se a minha prima tivesse rodinhas, era um carrinho de chá e, portanto, nós não sabemos. Mas isto é uma tentativa de analisar as coisas tão friamente quanto é possível. Claro. O que é que eu posso dizer mais do que isto? Estávamos lá, se outra pessoa que não nós estivesse em segundo, teria sido essa pessoa a ganhar, que é um facto é que nós estávamos lá,
num rally que supostamente era um rally um pouco mais ao jeito do Zé Pedro, mas o que é um facto é que nós conseguimos estar ali assim sempre a discutir as coisas, mais 1 segundo para cá, menos 1 segundo para lá, mais 3 segundos para cá, mais 3 segundos para lá, e a evidência é o último troço, a Power Stage, em que nós acabamos separados por 2 décimos, portanto toda a gente estava a dar aquilo que podia. Éramos nós que estávamos à frente, fomos nós que ganhámos, éramos nós que estávamos logo atrás de Chris Meek, graças a Deus para nós. O que é que eu posso dizer? Não posso dizer muito mais do que isto. No ano passado, em Chaves, perdemos o Rally para o Chris Meek numa situação que não tinha nada a ver connosco, da qual nós não fomos nem um pouco responsáveis. E perdemos o Rally, enfim, por causa de algumas decisões que foram tomadas. Não estou aqui a dizer que foram tomadas de má fé de forma nenhuma, não quero sequer que ninguém pense numa situação dessas, mas o que é um facto é que aconteceram uma série de coisas que acabaram por motivar um atraso da nossa parte para a entrada na super especial com que o rally acabava, e nós estivemos mais de 15 minutos parados relativamente àquilo ao tempo que esteve parado o Chris Meek, e isso condicionou o resultado daquela prova, o resultado do rally, e não sabemos o que mais. Muito bem. Luís, e das provas que faltam, mais uma vez volto a fazer esta pergunta, começar já na Madeira, acha que poderá ser aqui um ponto de viragem, sabendo que os pilotos portugueses são mais à vontade, embora também já percebemos que o Chris, em qualquer prova onde vá, também se senta à vontade, com o andamento que já traz, mas indo para a Madeira e as provas que faltam do campeonato, acha que nada ainda está decidido, ou o avanço que ele já tem, com o que conseguiu amealhar, que vai ser difícil alcançar o Chris Meek? Não há vencedores antecipados nas corridas, como não há vencedores antecipados em lado nenhum. Eu recordo que em 2021, em 2021, nós partimos para a última prova com não sei quantos pontos de avanço e perdemos o campeonato por 1 ponto. Porque batemos no primeiro troço. Portanto, não há vencedores antecipados em lado nenhum, e nos ralis ainda menos. E também não há perdedores antecipados. Nós vamos fazer aquilo que fizemos até agora, vamos tentar preparar as provas o melhor que sabemos e podemos, com o profissionalismo que sempre pomos em todas as nossas participações, e vamos esperar que as coisas aconteçam. Se nós conseguirmos andar mais depressa e ele andar mais devagar, se ele ou outra pessoa qualquer tiver um problema e nós estivermos lá, é evidentemente que vamos aproveitar essa oportunidade e vamos querer estar lá sempre para criar o máximo número de problemas a toda a gente. Essa é a nossa atitude sempre. Preferimos ganhar, preferimos não perder. Eu vou pôr as coisas E o Rally, o RVM, o Rally Vinho da Madeira, para vós, também é um tipo de prova, mesmo à vossa medida? O Rally da Madeira tem uma série de características especiais, é um rally especialmente limpo, um rally muitíssimo técnico, onde muitas coisas podem fazer a diferença, um rally que tem sempre na escolha de pneus E algumas armadilhas, diria eu, ali os passeios, que podem dar um toquezinho. Esses também, mas esses existem um pouco em todo lado, mas a escolha de pneus na Madeira é especialmente crítica, porque nós podemos sair do Funchal com um sol esplendoroso e chegarmos ao Golfo e estar a chover. Não é a primeira vez, nem será a última que isso acontece. E, portanto, há aqui assim uma série de circunstâncias que podem condicionar em muito o resultado final da prova. Nós demos um salto qualitativo naquilo que foi a afinação do nosso carro antes do Rally de Castelo Branco. O Armindo finalmente tem um carro exatamente como ele quer, muito ao jeito dele guiar. Se chegarmos à Madeira, porque depois a Madeira também tem ela própria características diferentes, o piso é diferente, as temperaturas são diferentes. Se o carro se portar como nós nos portamos e o Armindo se sentir mais à vontade como ele gosta, eu acredito que possamos fazer um resultado interessante, e é evidente que vamos tentar ganhar. Isso venha quem vier, e é sempre isso que nós vamos tentar fazer. Depois conseguiremos ou não, mas isso é uma discussão para termos depois no sábado à noite, no fim da prova. Mas há que contar convosco. Em relação à preparação, vão fazer algum plano específico de preparação? Vão uns dias antes? Quer-me falar aqui um bocadinho? Não, fazemos o que sempre fazemos. Nós temos logo uma atividade promocional na segunda-feira à tarde,
Este ano o reconhecimento da super especial da Avenida do Mar é na segunda-feira à noite, portanto houve aqui assim uma pequena alteração. Já há atividades para o Rally na segunda-feira, e depois vamos preparar o Rally como sempre fazemos, com muito cuidado. As notas são notas que nós já temos, não há que se perceba por aquilo que até agora saiu, não há nada de especialmente novo. Há uma parte do troço grande que este ano se faz, mas que nós já fizemos noutras situações, portanto temos notas também disso. Vamos acertar as notas, podem-se passar 3 vezes, é aquilo que nós vamos fazer e vamos tentar ser o mais rápido que conseguirmos. A esse respeito não quero que ninguém tenha a mínima dúvida. Muito bem. Luís, eu queria aproveitar, não consigo dizer de cabeça quantos anos são, e será até indicado o Luís dizer que a nível de rally estamos a falar de 30, eu estava a tentar lembrar da última conversa O primeiro que nós rally que eu fiz Sim. foi em dezembro de 1992, foi o primeiro rally da minha vida a guiar ainda nessa altura. 32 anos, muito bem. Luís, e então eu queria fazer esta introdução para me dar a sua opinião sobre o Campeonato de Portugal de Rallys 2024. Passados estes 32 anos, pergunto como é que está a ver o campeonato, nomeadamente, eu não vou falar aqui do topo, pronto, já falámos sobre isso, não vale a pena, mas do resto, para baixo, as duas rodas, fala-me aqui um bocadinho como é que o Luís está a ver esta temporada, o sangue novo, se está a entrar ou não. É uma opinião muito avalizada, com 32 anos de experiência, com certeza que me ajuda, não é? Gonçalo, em 32 anos houve muita coisa que mudou. Algumas coisas mudaram para pior, Por outras coisas exemplo, mudaram. vamos começar pelas piores. Pelas piores, há uma coisa que eu acho que salta à vista de toda a gente. Deixou de haver um campeonato de iniciados. Quando eu comecei a correr, havia um campeonato para iniciados, onde só corriam iniciados. E em 1992, quando eu fiz a primeira prova da minha vida, o meu navegador foi o meu O seu irmão. irmão. Exatamente. Em Amarante, era o último rally do campeonato, havia 76 inscritos. 76 inscritos, 76 equipas, que no máximo poderiam ter feito mais 2 anos de rallies. Portanto, o Campeonato Nacional de Iniciados era um campeonato que tinha 50, 60, 70, 80 inscritos em todas nas 7 provas que tinha, 3 provas de asfalto e 4 provas de terra, ou 4 provas de asfalto e 3 de terra. O campeonato era composto por 7 provas e tinha, como eu vos digo, 70, 80 inscritos. Estamos a falar do último rally do ano, quando o Paulo Meireles já era campeão, portanto ninguém foi para lá discutir nada. E o primeiro rally da minha vida, eu corri com um Lancia integral em 8 válvulas, e eu era o número 56, não é? Hoje em dia isso não existe. Nós hoje em dia, se quisermos saber quem são os pilotos iniciados, nem sabemos. Sabemos quem são os júniores, porque têm menos do que não sei quantos anos, mas nem sabemos quem são os iniciados. Isso, na minha modestíssima opinião, foi uma enormíssima machadada nos rallies. Agora estamos a tentar colmatar isso com estes campeonatos júniores, com o apoio da Federação às equipas, enfim, serão formas, não discuto isso, afastei-me da vida associativa há uns anos, não tenciono voltar a ela e portanto estou aqui assim a dar a opinião exclusivamente enquanto participante. Claro. E enquanto participante, com a experiência que eu tive, que foi extraordinariamente enriquecedora, gostei imenso de participar naqueles primeiros anos em pessoas que tinham tão pouca experiência quanto eu, e isso foi muitíssimo, muitíssimo importante, quer no meu crescimento enquanto piloto, quer na forma como eu depois via o salto para o campeonato nacional. Nós hoje em dia, qualquer pessoa pode tirar a licença desportiva, qualquer pessoa pode comprar um Rally 2 e qualquer pessoa pode ir, sem nunca ter feito nada na vida, amanhã correr no Campeonato de Portugal de Rallys. Não me parece que isto seja uma coisa muito sensata, mas manda quem pode, obedece quem deve, e é assim que irá continuar a ser. Nos troféus de promoção para ir buscar esses talentos, Os falar do os Clio. troféus são absolutamente imprescindíveis. Eu passei por imensos troféus quando vim para o Campeonato Marbella. Nacional. Quando vim para o Campeonato Nacional, fiz o troféu Ibiza. O troféu Marbella acabou no ano em que eu comecei a correr, em 92. Mas eu em 96 tive a oportunidade de fazer o troféu Ibiza, foi ganho 2 anos pelo Pedro Leal, nos 2 anos em que houve troféu Ibiza. Houve troféu Fiat, houve troféu Citroën, enfim, imensos troféus, e essa escada era muito importante.
se não quiserem mais nenhum exemplo, tem o exemplo do Armindo. Claro. Se ninguém quiser utilizar outro exemplo, tem este exemplo que eu acho que é paradigmático. O Armindo começa por fazer os iniciados, a seguir vai fazer um troféu, a seguir passa para um carro de 2 rodas motorizadas de topo, a seguir passa para o carro de 4 rodas É o motorizadas. passo natural da progressão. Uhum. Não são saltos, e nem toda a gente tem a coragem, e temos que lhe tirar o chapéu de fazer, porque o fez, nem toda a gente tem a coragem de fazer o que fez o Pedro Almeida, que é a certa altura decidir, não pode ser. Volta Tem que atrás. dar um passo atrás para depois poder dar 2 para a frente. 2 à frente. Não Sim. é fácil, não é fácil. E, portanto, temos que lhe tirar o chapéu pela coragem que teve de fazer isso. E ele percebeu que esse passo lhe tinha feito falta. E está à vista. Se alguém tivesse dúvidas, está à vista. Nós temos alguns pilotos que eu acho que têm futuro. É preciso perceber que a geração que está neste momento a acabar, a ganhar as corridas, é uma geração que tem quase 50 anos. As pessoas esquecem-se deste pormenor, mas isto é rigorosamente verdade, não é? O Zé Pedro tem quase 50 anos, o Ricardo Teodósio tem quase 50 anos, o Armindo tem quase 50 anos, não tem 50 anos, tem 47, não tem 50 anos, tem 48, mas tem quase 50 anos. E esta geração, mais dia menos dia, inevitavelmente vai acabar de correr. E é preciso vir uma geração, que é a geração do Pedro de Almeida, a geração do Miguel Correia, que tem que vir ocupar esse lugar. E depois haverá uma outra geração que pode cá chegar mais cedo ou mais tarde, do Gonçalo, do Hugo Lopes. Esses são os pilotos que agora têm 20 anos e que, se nós fôssemos um país normal, com gente normal, com empresas normais, com patrocinadores normais, alguns destes pilotos teriam a ser ajudados, como são em Espanha e como são em muitos outros sítios. Infelizmente cá não são, ou pelo menos não são tanto quanto deviam ser. É preciso reconhecer o esforço, por exemplo, que a Federação está a fazer em algumas dessas situações com o apoio a alguns desses pilotos. É preciso reconhecer esse interesse, essa intenção e essa intenção de formação, se quisermos. É muito importante que ela se faça. Reconhecer essa atitude da parte da Federação é uma coisa que devemos fazer. Isto depois só dá frutos daqui a uns anos, não é? Estas coisas não são Já feitas... devia ter sido preparado há mais tempo. Não é em 3 meses que se criam um piloto, não é? E cada vez menos é assim. Há coisas que eu acho que nós tivemos sempre bem em Portugal. Um dos exemplos que eu sempre dou é o facto de mantermos desde sempre um campeonato misto. Já era assim nos iniciados, passou a ser assim no Open, continua a ser agora nestes promos e starts e essas coisas que eu sei que liga, nem percebo muito bem o que é que quer dizer, mas também não me interessa. No Campeonato de Portugal de Rallys, e tanto que isto é uma coisa muito importante e que a nossa federação, comandada porque fosse, sempre teve a coragem de manter, é que em Espanha, durante muitos anos, havia um campeonato especial, que era o campeonato de asfalto, e havia um campeonato menor, que era o campeonato de terra. E finalmente, há 2 ou 3 anos, alguém percebeu que é preciso formar pilotos nas 2 superfícies. Claro. E neste momento existe o supercampeonato em Espanha, que engloba rallies de terra e rallies de asfalto. Portanto, os outros andavam mal, e, felizmente para nós todos, nós andávamos bem, insistimos e continuamos. E agora os outros estão a perceber que nós é que tínhamos razão. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, que se deve manter, que a Federação deve manter assim sempre. Claro que cada vez vai ser mais difícil organizarmos provas em terra, talvez seja, mas nós estamos aqui assim numa ponta da Europa, pode ser que durante mais alguns anos nos deixem fazer isso. Eu espero sinceramente, não por mim, porque eu infelizmente já não correrei muitos anos, mas espero que quem tem agora 20, 21, 22, 23 tenha a oportunidade de se divertir tanto quanto eu me diverti ao longo destes mais de 30 anos dentro dos carros de corrida. E qual é o conselho que, neste caso, pode ficar para terminarmos este apontamento de entrevista? Luís Ramalho, o conselho que dá para um jovem piloto que começa agora, começa pelos troféus, deve procurar reunir apoios e ir diretamente para um R4? Não. Acho que deve começar pelos troféus. Os troféus são coisas importantíssimas porque estão efetivamente... Já agora deixe-me só perguntar, e peço desculpa, Luís, não perca o seu raciocínio, porque nós temos um troféu ibérico e um nacional, por exemplo, quando falo do Peugeot, já não digo neste caso do Renault. Apostar num troféu ibérico para ganhar experiência, para poder ir lá fora também, já agora que estamos a falar disso?
Isso depende daquilo que se pretende. Eu diria que começar primeiro aqui. Certo. Nós estamos sempre a falar, uma carreira nos automóveis é sempre uma carreira que se constrói a médio prazo, nunca é uma carreira a curto prazo. A não ser que se tenha tantos apoios, não interessa se é do pai, do tio, do primo ou de patrocinadores, que façam aquilo que a maioria dos pilotos Sonho. efetivamente têm vontade de ter uma carreira internacional, fazem, que é estarem todas as semanas dentro do carro. Se alguém conseguir isso, então pode fazer os troféus todos que quiser, ibéricos, franceses, ingleses, que se meta dentro do carro e que corra e que ande tanto tempo quanto possível contra o cronómetro. Porque é só daí que resultam ou que resultam os bons resultados, passo que resultam esses bons resultados e essas boas carreiras. Portanto, é absolutamente imprescindível fazer quilómetros, não há outra forma. Sejam eles em testes, sejam eles em corrida, claro que os de corrida são sempre melhores, porque são aqueles que nos permitem percebermos onde é que estamos. E um troféu em que os carros são todos iguais é uma forma, talvez a mais barata e a mais sensata, de se perceber destacar. E destacar aqueles que tenham talento. E aqueles que efetivamente são muito bons. Depois sim, depois então podem-se passar para os R3 e para os Rally 3 e para os Rally 2 e isso, Deus queira que para os Rally 1 também. Mas esse início calmo, paulatino, step by step, um degrau de cada vez, para se ir percebendo o que é que se é capaz de fazer. Porque não é só correr, há muita coisa, há muito trabalho à volta, não é só chegar ao pé de um volante e conduzir. Há o trabalho de relações públicas, relação com a imprensa, enfim, há uma série de tarefas que não... Essas também, mas vamos nos centrar naquilo apenas que tem a ver com a pilotagem e com aquilo que acontece dentro do carro. Tirar notas, aprender a tirar notas, aprender a melhorar as notas. Não correr alguns riscos desnecessários, que são normalmente caros. Há uma série de coisas que é preciso aprenderem-se. Quando eu comecei a correr, eu conto muitas vezes esta história completamente menor, que não tem interesse nenhum, mas é só para as pessoas perceberem. Quando eu comecei a correr, o meu navegador foi o meu irmão durante os meus anos quase todos, enquanto eu fui piloto. E no primeiro ano em que nós fizemos iniciados, portanto, nós fizemos um rally em 1992, no Lancia, e depois comprámos um Golf e fomos fazer iniciados completos em 94 e 95. No rally de Famalicão, uma pessoa minha amiga veio à porta antes de eu iniciar o troço e esteve a conversar comigo para ir até 15 segundos antes de nós partirmos. E nós partimos para o troço e eu só fiz asneiras durante o troço. Só fiz asneiras. E quando cheguei ao fim do troço, a primeira coisa que eu disse foi: Miguel, eu só fiz asneiras. E o meu irmão, com enorme calma, virou-se para mim e disse assim: estiveste a conversar até 15 segundos antes de partirmos. Já percebeste porque é que és iniciado? E eu fiquei esclarecido. O primeiro rally da minha vida, a pessoa que me emprestou o carro, que foi o engenheiro Luís Costa, que era o dono da LCA, foi quem me emprestou o carro para eu correr. O carro com que eu corri pela primeira vez na vida foi um Lancia emprestado, no Rally de Amarante. E nós estávamos em segundo da geral e o Luís estava numa das curvas do final do troço. E eu saí, daquilo era uma sequência de curvas, uma para a direita, outra para a esquerda, portanto ali assim uns S a descer, com espaço entre as curvas, portanto era um espaço que era uma estrada que dava para quase tudo. E eu saio de uma curva com o carro a escorregar e tal, foi uma coisa muito bonita, diria eu, e o Luís estava à minha frente e fez um sinal de incentivo. E eu levantei a mão para lhe agradecer. Pronto. O carro virou para um lado e virou para o outro, e graças a Deus foi sempre virando para o lado para onde dava jeito. Eu não desmontei ali o carro todo, porque não calhou. Nunca mais na minha vida acenei a ninguém, em situação nenhuma, a guiar ao lado. Acabou. Mal comparado é como se ir a conduzir com um telemóvel, que é uma das distrações e desconcentração, e muitas coisas acontecem. Qualquer outra razão. E isto são coisas que só se aprendem dentro do carro. E há duas formas de aprender. Assim, da pior forma. Ou então, e esta correu bem. O meu irmão ainda me avisou, mas já não foi a tempo, não é? Esta ainda correu bem, mas podia ter corrido mal. E
o trabalho de um navegador, e às vezes um navegador um pouco mais experiente, é também esse. É não deixar que algumas coisas aconteçam. Porque quando elas acontecem, normalmente são caras. Pois. E este é muitas vezes um trabalho importante de um navegador que tenha um pouco mais de experiência do que apenas dois amigos de 20 anos que cheios de vontade e cheios de boas intenções e cheios de tudo, e muito rápidos até, se metem dentro do carro e os dois têm, aos 20 anos ninguém morre, mas se morrermos hoje ressuscitamos amanhã, não há problema nenhum. Efetivamente as coisas não são assim. E alguém às vezes que tenha ali assim, ponha um bocadinho de água na fervura, é importante. Isto são duas histórias muito rápidas daquilo que é um iniciado Claro. e das coisas que podem acontecer e que com muita facilidade podem ser ultrapassadas por alguém que diga, olha, se vis alguém, esquece, não vês ninguém. Porque se vis alguém eu vou-te dar 2 berros. E eu já fiz isto. Eu já fiz isto. Eu já disse a um piloto, olha, a próxima vez que acenares a alguém, vais levar 2 berros e eu vou-me calar e tu vais fazer o resto do troço sozinho. Vou-me embora. Muito bem. E É um exemplo. E a experiência, e é disso que faz, de facto, a fibra também de um piloto e a fibra, claro, de um navegador. Muito bem, Luís Ramalho, agradeço mais uma vez esta aula, importantíssima para mim. É sempre bom ouvi-lo e isso ajuda-nos também a ter uma outra percepção de dentro do carro. Dou os parabéns por isso tudo. Uma carreira fantástica, com muitos mais episódios que vêm por aí. E vamos ao Rally Vinho da Madeira ver como é que as coisas ficam. Vocês vão dar luta até ao fim, as coisas ainda não estão decididas e obviamente podemos contar convosco. Um grande abraço, Luís, mais uma vez, e boa viagem até à Madeira e obrigado pela oportunidade e boas provas. É assim que fica. Obrigado, boa noite. E um abraço para todos. Um abraço. Obrigado, boa noite.